Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Unto, a Academia de Gastronomia Criativa, e hoje, mais uma vez, a gente vai refletir, né? A gente vai amalgamar, a gente vai juntar uma série de considerações para você entender melhor o cenário da gastronomia e conseguir colocar essa discussão toda na prática para você despontar no mercado. O que a gente mais quer é isso. Aqui na Unto Academia de Gastronomia Criativa, a gente quer juntar elementos que te dê um caminho, um direcionamento para você atingir o sucesso da forma que você quer, que eu tenho certeza. Então, mais uma discussão super poderosa e transformadora aqui no canal. Acompanha porque vai ser sensacional. Vem! Problemas emergentes versus problemas emergentes. O que é isso, Adriano? Conta para mim. Bom, antes da gente começar com essa história propriamente dita, eu preciso contextualizar para vocês por que a gente está discutindo isso hoje, né? Conversando com os colegas de mercado, conversando com os amigos, conversando com uma série de figuras que atuam já há muitos anos no mercado de gastronomia, muitas pessoas me questionam assim: Adriano, mas como inovar? Adriano, mas como estar criativo em muitos momentos no nosso tipo de trabalho, que é um trabalho muitas vezes repetitivo, né? É um trabalho que às vezes a gente precisa de ter uma concentração para a execução daquele mesmo padrão e tudo mais. Como que a gente busca elementos para estar nessa condição criadora, nessa condição inovadora, de juntar peças que ninguém nunca juntou, de apresentar um serviço de uma maneira que ninguém nunca fez? Por exemplo, são alguns dos questionamentos que os parceiros, amigos, colegas fazem, e é legal da gente trocar essa ideia aqui e trazer para vocês essas angústias, né? E que também, muitos momentos, são angústias minhas. No entanto, eu tracei os meus caminhos para resolver esses problemas com maior rapidez. E é isso que eu fico dando resposta para essas pessoas, para esses amigos, para esses colegas, que existem caminhos mais fáceis, mais rápidos, mais simples para a gente atingir o ponto que a gente quer atingir, tá? Então, o pessoal pergunta: Adriano, como é que a gente faz? Vamos surpreender o cliente como? Tal, não sei o que lá. Eu preciso... Meu cliente não aceita essa novidade, tá? Uma série de questões nesse sentido. E aí, eu decidi fazer a gravação desse vídeo justamente para a gente conversar um pouquinho sobre essas maneiras e olhares diferentes para tudo que está posto para todo mundo. Então, na verdade, não é inventar a roda, na verdade, é fazer um tipo de olhar diferenciado, é ter uma observação diferente desse contexto que está posto para todo mundo, tá? Então, a proposta é essa, quando a gente vai conversar hoje de problemas emergentes e problemas emergentes. Eu acredito que poucas pessoas ouviram falar nisso, e essa questão de problemas emergentes e problemas emergentes trata-se justamente da gente ir em alguns lugares que poucas pessoas acessam, para a gente entender como a gente resolve alguns problemas e impacta mais o mercado profissional que a gente está inserido. Então, vamos para a discussão, e eu vou fazer aqui uma divisão um pouco mais didática para a gente entender como que a gente vai discutir isso hoje, tá bom? Eu vou dividir essa discussão em 3 momentos principais, tá bom? A gente vai falar primeiro dos problemas emergentes, depois a gente vai falar dos problemas emergentes, e depois a gente vai dar um exemplo prático de toda essa questão, e esse exemplo ele vai ser carregado da conclusão também. Logo depois a gente faz um fechamento e uma conclusão
nessa história toda, para você entender aonde a gente está querendo chegar, tá bom? Então vamos junto, acompanha a discussão. Vamos começar falando dos problemas emergentes. Quando a gente fala para você assim, tem um problema emergente, emergencial, né? Tem uma situação emergencial. O que vem na sua cabeça? É algo que tem que ser resolvido rápido ou algo que tem que ser resolvido com um prazo grande de tempo? Qual que é a ideia inicial? A ideia inicial é de algo que tenha que ser resolvido com uma rapidez muito grande, né? Com uma urgência. É um problema emergente. E aí a gente foi, como eu sempre gosto de fazer, e a gente foi lá na fonte, né? Lá na origem dessa palavra, no significado, para falar o que é esse problema emergente. O que significa a palavra emergente? Então, a gente viu alguns significados. Então, para significado de emergente, a gente tem o que emerge, que surge, que está aparente e que está em desenvolvimento. Olha que interessante, hein? Que é percebido. Então, olha só que a gente já começou a coletar algumas informações importantíssimas para a gente entender essa linha de raciocínio. O problema emergente é aquele problema que está em evidência, né? Ele está aparecendo, ele está despontando, né? E ele está em desenvolvimento. Para melhorar um pouquinho mais o nosso entendimento, a gente pode ir nas palavras, por exemplo, nos sinônimos da palavra emergente. E aí a gente tem, vou pegar para vocês, que está em evolução, super legal isso, porque já junta com aquele outro significado que era em desenvolvimento, né? Então aqui a gente que está em evolução, ou seja, está subindo, né? Que está em ascensão, aí ó, subindo, que está em progressão. Então, está progredindo, está crescendo, está aumentando, que aflora, que desponta. Então, uma questão emergencial é uma questão que está cada vez mais aparente, que está em pleno desenvolvimento, e se isso é um problema, a gente, cada tempo que passa, se ele está em pleno desenvolvimento, menos tempo a gente vai ter para resolver. A gente precisa de uma ação rápida, efetiva. Mesmo que o resultado não seja, vamos dizer assim, o melhor resultado de todos, ok? Pode ser que a gente consiga resolver o problema, mas de uma maneira que não impacte muitas pessoas, que não modifique a vida de muitas pessoas e tudo mais. Tudo bem, nós precisávamos era resolver aquele problema, já que ele é emergente. Ok. Pois bem, a gente vê então que essa questão da emergência tem uma relação com o tempo. Então segura essa informação para a gente discutir isso já já. Isso tem uma informação com o tempo que a gente precisa para resolver esse problema, ok? Então falamos de problemas emergentes, mas vamos também dar um exemplo bem simples da gente entender. A comunicação, por exemplo, de uma ambulância, ela é uma comunicação que é necessário ser uma comunicação emergente. Ela precisa mostrar para todos que ela está... ela precisa se mostrar para todos. Então, como que ela faz isso, né? Uma ambulância. Ela faz isso através de um sinal sonoro alto, ela faz isso através de um sinal luminoso, né, que fica iluminando ali, e ela faz isso através de dizeres, né, pintados ali no seu carro, né, e tudo mais, para mostrar que aquilo é uma situação emergencial, ou seja, que está em processo, em desenvolvimento, que tem um tempo curto para ser resolvida. Isso é muito importante da gente colocar. E aí, o exemplo da ambulância, ele facilita o nosso entendimento. Poxa, realmente, e o que a gente faz para resolver o problema da ambulância que está atrás da gente? A gente coloca o carro para o lado ali rapidamente, né? Talvez é a melhor possibilidade para a ambulância, você vai para lá, o outro vai para cá? Não, mas é o que dá para fazer para ela passar, né?
Então, precisa resolver aquele problema, você não tem muito tempo para pensar, resolve, dá passagem e acabou, né? Então essa situação emergencial, é um dos problemas. Maravilha? Ótimo. Vamos passar então para a questão do problema emergente. Essa questão é uma questão muito louca, muito maluca, porque você vai falar assim, Adriano, eu nunca ouvi falar nessa questão de problema emergente. É verdade, é difícil de ouvir falar nisso, e a gente vai entender por quê, né? E por que é tão importante entender dos problemas emergentes para a nossa profissão. Se você quiser despontar na carreira, ter um padrão de olhar diferente, ter uma visão das coisas, do contexto da gastronomia de forma diferente, para interpretar isso e modificar a sua realidade, né? E a do seu cliente. Então vamos entender como que processa essa questão do problema emergente. Vamos lá. De novo, a gente foi lá na fonte da palavra para a gente entender o que é um problema emergente, o significado de emergente. Então, o emergente e o emergente, um está aqui e o outro está aqui, né? Um faz isso e o outro faz isso, né? Então a gente vai ver que eles são opostos, tá? Olha só o que a gente tem aqui de entendimento da palavra emergente. Olha só, que emerge, que mergulha, que vai para baixo da superfície, que decresce e que não é visto. Percebam o poder desse problema, emergente. Olha isso. É um problema que emerge, ou seja, ele decresce, né? Que mergulha, que vai para baixo da superfície, que decresce e que não é visto. Aí você fala, poxa, Adriano, um problema que não é visto não merece tempo para resolução dele. Na verdade, é muito provável que seja o contrário, hein? Então vamos acompanhando a discussão. Olha só. Mas aí você vai falar também assim, Adriano, mas esse problema é um problema que ele esconde, ele vai para baixo da superfície, ele se esconde. E se é um problema que se esconde, é um problema que não precisa de resolução. Ele já está mesmo se resolvendo, ele está indo para baixo, ele está acabando. É um pouco por aí, a gente vai descobrir por que eu estou trazendo essa discussão do problema emergente com o problema emergente, tá? Então segura essa informação aí do problema emergente, que é essa questão toda que a gente já falou. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Qual dos dois tipos de problema que tem mais gente pensando na resolução desses problemas? Qual dos dois tipos de problema? O problema emergente ou o problema emergente? Se o problema emergente é o que mais está em evidência, é o que mais aparece, é o que mais tem pouco tempo de resolução, e o outro problema é o problema que praticamente ninguém vê, quantas pessoas, qual o maior número de pessoas envolvidas em cada problema? Então, se você respondeu que para o problema emergente tem mais pessoas envolvidas, você acertou, com toda certeza. É um problema que mais pessoas enxergam. Se mais pessoas enxergam, tem mais pessoas sugerindo soluções, tem mais pessoas apontando ideias. Bom, então fica fácil entender que se muitas pessoas enxergam esse problema, muitas pessoas estão envolvidas na resolução desse problema. E o contrário também acontece. Se poucas pessoas enxergam os problemas emergentes, poucas pessoas estão empenhadas em resolver esses problemas. E aí está um ponto importante para você entrar. Mas eu quero falar isso mais para o final. Vou te dar um exemplo agora, muito importante, para você ver na prática, uma coisa mais simples do dia a dia, como que isso funciona para a vida do cozinheiro, tá bom? Vamos supor que você está na sua casa e recebe uma ligação de um casal amigo que acabou de chegar de viagem na sua cidade e
te liga falando que vai passar na sua casa em 1 hora, em 1 hora e meia, por exemplo, e gostaria de te dar um abraço e jantar com você. Você fala, puxa, o que eu vou fazer agora? É a famosa água no feijão, não é? Coloca água no feijão. Mas às vezes você não estava preparado para fazer esse jantar ou receber essas pessoas. Então você tem na mão ali um problema emergente. É um problema que quanto mais passar o tempo, maior vai ser o seu problema. Ele está em desenvolvimento. É um problema que exige de você muita rapidez na resolução. Você tem pouco tempo. Quando você for resolver esse problema, olha só que interessante. Olha como as coisas fazem sentido. Quando você for resolver esse problema, como você tem pouco tempo, você vai falar, bom, o que eu posso fazer? Acho que eu vou fazer um mexido com as coisas que eu tenho na geladeira. Ótima saída. De entrada eu vou fazer umas torradinhas aqui, que eu tenho um pão, vou fazer umas torradinhas e também vou fazer acho que uma guacamole, porque eu tenho abacate, um pouco de cebola, limão e um alhozinho que eu vou ralar, beleza. Vou fazer uma torrada com guacamole, isso é rápido. Vou fazer um mexido e a sobremesa é morango com chocolate. Porque não tem coisa mais certa do que isso. Todo mundo gosta. Morango com chocolate. Maravilha. Em 1 hora, você foi rápido ali, recebeu as pessoas, eles chegaram, você conseguiu resolver aquele problema que era emergente. Ok? Maravilha. Agora, vamos passar adiante. Vamos pensar no problema emergente. Vamos pensar o seguinte, eu tenho um problema que quase ninguém vê, que ele é um problema que está escondido, que está para baixo, que está emergindo. Qual o problema que é esse, Adriano? Pois aí está o primeiro grande lance. Você precisa encontrar os problemas da sua profissão, mas não os problemas emergentes. Esses tem muitas pessoas trabalhando para resolver. Esses já têm uma gama de possibilidades para você resolver esses problemas. O ideal para você despontar no mercado é você buscar os problemas emergentes, os problemas que estão escondidos e que muitas vezes nem o seu próprio cliente sabe que ele tem esse problema. Vamos para um exemplo? A gente foi para o exemplo lá do casal que estava chegando, você tinha na mão um problema emergente. Agora vamos para um outro exemplo. Você trabalha num restaurante ou você faz eventos, certo? E você precisa cada vez mais impactar o seu comensal. Por quê? Porque esse é um problema emergente de todo o comensal. Todo o comensal quer e precisa ser impactado o tempo todo. Ele quer ser surpreendido. É interessante isso, porque se você for perguntar para o comensal, ele vai falar, não, eu não tenho nenhum problema, eu só vim jantar com a minha esposa, ou eu só vim jantar com o meu namorado, coisas do gênero. Ele nem percebe que tem esse problema. Mas eu tenho certeza que se você impactar de tempos em tempos esse comensal com uma novidade, com alguma questão que tire ele da zona de conforto, que realmente faça uma experiência única para ele naquele dia, ele vai, com toda certeza, ele vai voltar mais ao seu restaurante, ele vai divulgar mais os seus serviços, ele vai, vamos dizer assim, ficar fiel ao seu trabalho, né? E isso é muito positivo para você. Então vamos entender onde está esse problema. O problema emergente, por exemplo, a gente pode ir para essa questão de todo comensal quer e precisa ser surpreendido o tempo todo. Esse problema é um problema que você tem pouco tempo para resolver? Não. Esse problema é um problema que você tem um prazo bom para resolver. Você pode programar uma maneira de servir os seus pratos de forma completamente nova, diferente, para os próximos eventos.
Isso não tem uma data urgente, né? Emergente. Então é um problema emergente. Você observou, viu que existe uma lacuna a ser preenchida e começou a trabalhar, começou a trabalhar, começou a trabalhar. Quando você achar essas respostas para esses problemas, o impacto dessa resposta é muito maior do que o impacto daquela resposta do problema emergente. A resposta do problema emergente, ela é ordinária, no sentido de ser normal, né? Todo mundo conhece, ela já está posta. A resposta dos problemas emergentes, ela é sempre extraordinária, ela é sempre nova, ela é sempre com um potencial inovador. E aí eu te pergunto, aonde fica a criatividade nisso? A criatividade, ela está no lugar, ela tá posta nessa discussão como um pano de fundo, mas para você entender da seguinte forma, se você tiver um olhar de buscar problemas emergentes, com toda certeza você vai estar exercitando todo o seu potencial criativo. Você vai estar exercitando todo o seu potencial criador, todas as possibilidades de um processo criativo. Você vai estar exercitando o processo. E, inclusive, se você observar esse processo e registrar ele, você pode criar o seu próprio modelo de pensamento para a inovação no seu negócio. Então é muito interessante pensar no problema emergente. Ele pode sim te levar a lugares surpreendentes, incríveis, que você nunca acessou. E aí sim a gente começa a responder aquelas perguntas dos meus colegas. Adriano, mas como ficar criativo o tempo todo? Ou diante de uma profissão que reproduz muito? Ou como surpreender os clientes? Como pensar um pouco fora da caixa? Buscando fazer as perguntas e questionamentos, levantar novas questões para novos problemas emergentes, que não são os problemas que todo mundo está enxergando. Percebe a diferença? Não são os problemas que todo mundo está enxergando. Se você tiver esse olhar para fazer as perguntas de forma diferente, para fazer os questionamentos de forma diferente, para trabalhar um problema emergente, eu tenho certeza que a resposta, que a sua resposta, eu tenho toda a certeza que a sua resposta para esses problemas vai ser muito mais efetiva, vai ser muito mais impactante para o seu cliente, com toda e absoluta certeza, tá bom? Vamos entender só mais uma coisa para a gente fechar esse processo aqui. E eu vou falar de um exemplo super legal de uma ex-aluna que eu tive que dividia os problemas em gavetas. E eu achei sensacional essa história. Acho que vale a gente sempre fazer essas analogias, essas comparações, né, com coisas do nosso cotidiano, para a gente aproximar a discussão do entendimento mesmo de diversas formas. Se a gente discutir um tópico sobre 3, 4, 5, 6 pontos de vista diferentes, eu acho que fica mais simples da gente aproximar a discussão de todo mundo, porque fatalmente uma ou outra pessoa vai entender mais sobre um ponto de vista e outras sobre outros pontos de vista, tá? Então vamos lá para a história da minha ex-aluna. Ela dividia os problemas em gavetas. Ela falava para a gente o seguinte: existem 3 gavetas de problemas. A primeira gaveta é a gaveta que você abre e tem ali os problemas emergentes. São os problemas que precisam de rapidez, são problemas do dia a dia, cotidianos, mas que precisam de certa urgência, de dinamismo, de uma questão importante para resolvê-los, e aí depende muito de você. Então, primeira gaveta é a gaveta que toda hora você vai abrir para acessar um problema e resolver. Segunda gaveta de problemas. Então vamos lá para o que minha aluna chamava dos problemas da segunda gaveta. Vamos lá. Segunda gaveta estavam os problemas que dependem de você, sim, você acessa, faz o exercício de resolvê-los, mas eles também dependem de um outro fator, que é o fator tempo. Então, eles não dependem somente de você, os problemas da segunda gaveta.
Problemas da terceira gaveta. Importante também, hein? Problemas da terceira gaveta. Minha aluna dizia que esses problemas são problemas que você nem precisa acessar. São problemas que muitas vezes não dependem de você ou somente de você para se resolverem, e são problemas que muitas vezes nem o tempo ajuda a resolver. Então são problemas mais complexos, mais difíceis, talvez problemas ligados a questões existenciais, enfim, problemas um pouco mais profundos. Essa gaveta você acessa pouco, essa gaveta você usa como instrumento, essa gaveta você usa como alicerce para entendimento de algumas situações, para ajudar numa série de questões da vida. Beleza, mas é uma gaveta que você não encosta muito a mão. Então essas eram as 3 gavetas que a minha aluna colocava como as gavetas dos problemas. O que eu fiz? Eu coloquei uma 4ª gaveta nesse armarinho de gavetas aí da minha aluna. Eu tive vamos falar assim, não vou falar audácia, mas eu me intrometi na história dela e criei um armarinho aí com 4 gavetas. Então vamos manter as 3 gavetas iniciais da minha aluna lá. Primeira gaveta, problemas emergentes, você tem que abrir toda hora e resolvê-los. Segunda gaveta, problemas que dependem de você, mas muitas vezes depende do tempo, então eles não são emergenciais, eles vão se resolver, mas depende também de um outro fator. Terceira gaveta, problemas que muitas vezes nem o tempo resolve e problemas que muitas vezes não está só na sua mão. E a 4ª gaveta que eu coloquei nessa história, que é a gaveta dos problemas emergentes. Essa gaveta é uma gaveta sensacional. Essa, assim como a gaveta número 1, a primeira e a última, essas 2 gavetas você tem que abrir o tempo todo. E eu aconselho a abrir a gaveta de problemas emergentes, a última gaveta, a 4ª gaveta, na mesma frequência que você abre a gaveta dos problemas emergentes. Abre na mesma frequência, porque você precisa abrir essa gaveta. Detalhe, né? Muitas vezes você vai abrir essa gaveta dos problemas emergentes e vai falar, ué, cadê os problemas? Porque não eram problemas que estão assim, se escondendo, né? Estão decrescendo, estão emergindo. Muitas vezes você tem que procurar. Abre aquela gaveta e vai falar, poxa, aqui não tem problema. Na verdade, pessoal, a gente precisa entender que a palavra problema, ela diz mais respeito a desafio, a uma questão a ser respondida, do que a um problema da forma que a gente conhece a palavra. Não é um problema para a gente ficar, eu não quero problema, não vou procurar problema, estou cansado de problema. Não é isso. É procurar questões, novas questões. É procurar novos desafios dentro dos problemas emergentes. Ali estão desafios fundamentais, importantes, para você conseguir se destacar no mercado de trabalho, porque você vai dar uma resposta praticamente única a uma situação que pouquíssimas pessoas observaram até o momento. Essa discussão toda, ela diz muito respeito a algumas discussões que são tratadas na filosofia sobre o ser contemporâneo, sobre a contemporaneidade, sobre esse olhar das pessoas que estão à frente, entre aspas, do seu tempo, porque na verdade elas têm na frente delas tudo que qualquer outra pessoa tem, só que o que a difere das outras pessoas é que ela tem um olhar diferenciado. Ela tem um olhar que consegue enxergar coisas que outras pessoas normalmente não enxergam. E como ela enxerga essas coisas, ela propõe soluções diferentes e novas, completamente novas, já que a maioria das pessoas sequer sabia da existência daquele problema. Então, se eu puder ajudar nessas reflexões, aqui da UNTO, Academia de Gastronomia Criativa, que é um lugar que a gente gosta muito e preza por juntar todas essas discussões e reflexões teóricas para aplicar mesmo na prática, se eu puder contribuir, eu diria o seguinte: não busque desafios comuns, não busque desafios ordinários,
busque situações extraordinárias para responder ao mercado de uma forma extraordinária. Fazendo isso, eu tenho certeza que você se desponta no mercado facilmente, que você atinge o seu sucesso de uma forma que você quer, da forma que você pleiteia, da forma que você busca, né, como objetivo da maioria das pessoas que querem evolução profissional, tá bom? Essa era a discussão de hoje, essa era a nossa reflexão, uma reflexão que a gente aqui da UNTO, Academia de Gastronomia Criativa, considera muito importante e muito pertinente de ser aplicado no dia a dia do cozinheiro e do profissional de cozinha. Bom, e é importante dizer também que a gente aqui da UNTO, a gente acredita muito que essas reflexões, elas ficam mais poderosas se houver uma troca de informação com vocês. Então, tem algum apontamento para fazer? Escreve para a gente tem uma série de canais de contatos que estão disponibilizados aqui embaixo para vocês. Tem interesse de aumentar a discussão, de colocar um ponto de vista, é sempre muito bem-vindo. Então a gente acredita mesmo nessa conexão que a gente pode formar, que é muito poderosa para todo mundo crescer junto, tá bom? Então fiquem à vontade em comentar e em contribuir para a gente crescer profissionalmente juntos. Fechou? Acompanha os próximos materiais do canal, que está sempre muito legal e transformador. Vem comigo e até a próxima. Tchau!